Bom dia, tudo bem? Vamos ler no devocional de hoje Gênesis 40, Jó 40 e Marcos 12. Gênesis 40. José interpreta os sonhos de dois prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao Senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que ambos estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje estão vocês com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e entreguei em suas mãos. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pão branco. Na cesta que havia acima todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Agora vamos ler Jó, capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda-lhe por isso. Jó humilha-se perante Deus. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, que te responderei eu. A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Deus prossegue. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tem braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-se de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Ele atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua alçada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, e o que fez o proveu da sua espada.
Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que o rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante à sua boca. Pode-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Agora vamos ler Marcos, capítulo 12. Parábolas dos vinhateiros homicidas. E começou a falar-lhe em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a vinhateiro e assentou-se daquela terra. A seu tempo enviou aos vinhateiros um servo para receber deles uma parte do produto da vinha. Ora, eles prenderam-no, feriram-no e reenviaram-no de mãos vazias. Enviou-lhes de novo outro servo, também este feriram na cabeça e cobriram de afrontas. O Senhor enviou-lhe ainda um terceiro, mas o mataram. E enviou outros mais, dos quais feriram uns e mataram os outros. Estava-lhe ainda seu filho único, a quem muito amava. Enviou-o também por último a ir ter com eles, dizendo: terão respeito a meu filho. Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e será nossa a herança. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro. Nunca lestes essas palavras da Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor, e ela é admirável aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas tremiam o povo, porque tinham entendido que o respeito deles dissera esta parábola, e deixando-o retiraram-se. Tributo a César. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que os apanhassem em alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que é sincero e que não lisonjeia a ninguém. Porque não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas os caminhos de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhe a hipocrisia, respondeu-lhe Jesus: Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe e ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e essa inscrição de César? Respondeu-lhe. Jesus então lhe replicou: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Ora vieram ter com ele os saduceus, que afirmam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filho, seu irmão desposse a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. Então o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade. Do mesmo modo o terceiro. E assim tomaram-na os 7, e não deixaram filhos. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem desses pertencerá a mulher? Pois os 7 estiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres, nem as mulheres marido, mas serão como os anjos nos céus. Mas quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés como Deus lhe falou da sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, senão dos vivos. Portanto, estáis muito errado. Os 2 maiores mandamentos. Achegando-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e vendo que lhes respondera bem, indagou dele: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é este: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, e o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que este não existe. Disse-lhe o escriba: Perfeitamente, mestre, disseste bem que Deus é um só e que não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo
como a si mesmo, excede a todos o dos holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava fazer-lhe pergunta. O Messias, filho de Davi. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: Disse o Senhor, o meu Senhor: Senta. Desculpa. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão ouvia-o com satisfação. Contra a hipocrisia dos escribas. Ele lhes dizia em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas, e de sentar nas primeiras cadeiras, nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Oferta da viúva. Jesus tentou-se de frente do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas no valor de apenas 1 quadrante. E ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs na sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Amém. Glória a Deus.